Item inerências da natureza divina. A experiência humana é o início de um aprendizado que culminará com a expansão da consciência até que alcance o nível divino. É por meio das experiências como homens que aprendemos a ser deuses e a fazer a alquimia da vida. A partir da alquimia mental, o ser humano transforma palavras em realidades materiais e em situações, para que elas produzam nele um sentimento. E esse sentimento se converta em uma nova informação. De experiência em experiência, ele se aproxima cada vez mais da felicidade. Fazer escolhas de modo consciente é o que permite definir o próprio futuro, e a isso chamamos de felicidade. As palavras experimentadas por meio de uma criação nos dão consciência do sentimento que podem nos proporcionar, por isso elas se elevam à categoria de espírito eterno, e são elas que nos permitirão ser felizes. Cada experiência produz uma expansão da consciência, o que equivale a dizer que ela nos dá uma nova percepção da realidade e, por consequência, uma visão perfeita do que realmente pode contribuir para a nossa satisfação pessoal. Todas as experiências pessoais são caminhos para a felicidade, embora muitas delas pareçam ser caminhos para o inferno. Item somos todos alquimistas. A alquimia, processo de transformação de palavras em realidade, é inerente ao processo didático usado na formação das consciências humanas na transição para a consciência divina. O ser, transitando pelas experiências humanas por meio das palavras que usa, é capaz de transformar espírito em formação, conhecimento, palavra, em matéria, e recolher de sua experiência com a matéria o espírito puro, a palavra perfeita, a luz e a vida eterna. Item criar usando a imaginação. As primeiras vivências humanas na consciência de corpo formaram a sua imaginação por meio dos sinais, signos e dos símbolos, representação simbólica, que expressavam as realidades. A imaginação é a fonte original da capacidade criativa indispensável ao poder criador. É a capacidade criativa que oferece à inteligência os aspectos novos, a partir dos quais ela pode gerar realidades novas. Item o surgimento das palavras. Com o decorrer do tempo e as experiências, a consciência se expande, permitindo que os signos e os símbolos sejam substituídos por palavras. A imagem nos remete à palavra correspondente, como a palavra nos remete à imagem que a ela se relaciona. Hoje o ser humano cria mais por palavras do que pela própria imaginação. A criação pelas imagens virou uma arte específica usada na publicidade, na propaganda e no marketing, tornou-se instrumento desses ofícios. O aspecto primordial da consciência humana ainda é a imagem. Ela continua viva no âmago de toda palavra, como também ali estão a energia que ela encerra e a maleabilidade que a torna instrumento de cada experiência alquímica. Reconhecendo que somos constituídos de palavras, podemos inferir que somos não só a causa primária de todas as coisas, mas que toda coisa criada é parte viva de nós mesmos. Nós somos o Criador e a criação. A criação está na mente do Criador. Ela acontece exclusivamente na mente de quem a cria. A palavra contém a imagem daquilo que ela identifica, portanto, nela está o poder de dar origem ao que ela identifica. Para avaliarmos bem a importância das imagens e das palavras que, afinal, não passam de conhecimentos, podemos fazer um exercício de imaginação. Imaginemos uma pessoa qualquer, que é o que é em razão de todos os seus conhecimentos e, hipoteticamente, vamos tirar dela esses conhecimentos. O que aconteceria a ela? Primeiramente, ela perderia a própria identidade para, em seguida, perder a consciência de ser um ser humano, e todas as suas referências desapareceriam. Seu universo iria fatalmente desaparecer. Não haveria mais nela nenhuma de suas habilidades, não haveria mais capacidades, não haveria mais nada. O corpo teria outra forma ou desapareceria, assim como a terra e tudo mais. O universo que alguém vê é a representação tridimensional de todos os seus conhecimentos. Se eles deixam de existir, o universo dessa pessoa também desaparece. Quem é que vê? O observador, aquele que vê, é um ponto de luz que concentra todos os conhecimentos humanos. Um ponto que se localiza no centro da testa, à altura das sobrancelhas, entre elas é o que encerra em si a inteligência humana. Para onde o seu olhar se dirige, o conhecimento que ficar sob o seu foco se torna uma visão da realidade. É essa visão que nos dá a impressão de que o conhecimento sob foco, bem como tudo que essa visão abrange, é uma realidade material. Até que haja um foco do observador sobre a palavra, ela é apenas um ponto de energia.
uma possibilidade de se tornar uma realidade. Podemos dizer que é a palavra imanifesta, o Deus imanifesto. O foco no conhecimento ou palavra dá ao observador a experiência de ter com ela uma interação e a capacidade de vivenciá-la. Item: a vivência de conceitos e crenças. Com as palavras, nós, a inteligência, o ponto de luz localizado no centro da testa, formamos conceitos e crenças que nos permitem enxergar a realidade que eles exprimem. É essa visão que nos faz ter a impressão de estarmos diante de uma realidade física. A vida material é a expressão tridimensional das palavras residentes na mente de uma pessoa. A cada palavra, conceito ou crença que existe em nosso conteúdo mental, corresponde uma realidade material, uma situação ou um aspecto da natureza, como se cada palavra fosse a própria realidade em uma versão compactada. Um exemplo interessante que a natureza nos oferece é a semente, pois ela é como se fosse uma árvore compactada, e a sua descompactação é feita por meio de um processo. A descompactação das palavras que manifestamos, ou o seu desdobramento em realidade, ocorre exatamente como acontece com a semente. Ela não se dá sozinha, necessita de ações que levem a isso. Cultivar um pensamento é uma expressão bem apropriada para nos dar uma visão desse processo. Já ouvimos o ditado: o que se colhe é o que se planta. As pessoas, ao falar assim, não estão comentando assuntos de agricultura, e sim falando de palavras pronunciadas ou de atitudes. Isso revela que, em relação a pensamentos, palavras e ações, o que fazemos é também um cultivo, e esse cultivo produz um resultado coerente com o que se plantou. A mente é um campo fértil onde a vida pode florescer e frutificar de maneira abundante. Item: o que é a realidade? A realidade está compactada em milhões de dobras. Quando elas estão assim, elas são palavras. A expansão ou descompactação das palavras é a realidade. Não estamos acostumados com esse tipo de visão, por esse motivo é possível que nos falte entendimento imediato, mas por meio de exemplos podemos tentar tornar isso bem claro. A visão conhecida mais próxima dessa realidade, que me permite fazer uma comparação que lhe dê entendimento, é um filme em 3D, 3 dimensões. Ele nos dá a sensação de estarmos inseridos no contexto que observamos. No cinema, para ver em 3D usamos óculos especiais. Com eles nos sentimos inseridos na realidade observada, como se fôssemos atores e fizéssemos parte da cena e se estivéssemos participando do acontecimento. O pensamento por meio do qual vemos a informação é, comparativamente, os óculos especiais, por intermédio do qual a inteligência cria um foco, ilumina um conhecimento e o vê como uma realidade. É através desses óculos especiais e da luz do nosso olhar que criamos foco e que damos visibilidade a um conhecimento qualquer, tendo a sensação de realidade e o sentimento de ter uma experiência com ele. Por essa informação, torna-se perfeitamente compreensível o que Jesus quis dizer ao falar que nós somos a luz do mundo. É por meio da imagem e do pensamento que vemos as palavras, e o que vemos na mente se torna realidade. Nós vemos o universo de nossos conhecimentos a partir de sua estrutura molecular, por isso temos a nítida impressão de suas 3 dimensões, altura, profundidade e comprimento, e tudo tem relação direta com a compreensão que o observador tem de si mesmo. Todas as palavras possuem em sua estrutura invisível as 3 dimensões. Elas encerram em si mesmas também a forma, a cor, o som e um sabor, que nos permite ter com elas um sentimento. Quando, ao observarmos algo, tivermos o sentimento de amor, então teremos ascendido ao céu de nossa própria consciência e teremos nos colocado na condição de usufrutuários do paraíso. A consciência de uma pessoa se amplia pela expansão do seu conhecimento. O universo, por ser uma correspondência direta daquilo que se conhece, também. A visão se expande a partir do momento em que o universo se expande. Do mesmo modo ampliam-se concomitantemente a capacidade física, o entendimento da vida e a experiência humana, porque todas essas capacidades estão diretamente relacionadas com as palavras. Reiteradas vezes dissemos que somos o conhecimento vivo, as palavras que se tornaram expressões vivas que também se tornaram a própria vida, o nosso corpo, e que se mostram a nossa visão em 3 dimensões. Esse processo, à primeira vista complexo, na verdade é algo muito simples, como se estivéssemos vivendo um sonho, ou simulações de realidades. Essa última consideração parece mais apropriada ao que realmente acontece.
A palavra usada todos os dias não precisa ser pensada para ser vista, é visão contínua e dá a ideia de realidade permanente. As palavras são o que se pode chamar de a matéria-prima de todas as realidades. Elas são usadas pelo nosso poder criador, que tem o pensamento como um instrumento de criação. Nós somos a inteligência viva, fonte do impulso eterno da própria vida. As nossas vontades criam ondas no universo das palavras e elas, quando localizadas na mente, se tornam iluminadas e são vistas como matéria. Nossas palavras são o faça-se e nossos pensamentos são a luz do mundo. Nossas manifestações, quando pensamos, quando falamos e ao fazermos. Qualquer coisa são os comandos do Criador. É a força motriz a partir da qual tudo se move, tudo se torna vivo e todas as criações acontecem. Como deuses que somos, também criamos pela vontade, fazendo uso do verbo, tornando-nos luz e vida para as palavras e para as realidades. Item: a inteligência. A inteligência é o todo, a consciência total, a suprema sabedoria, o conteúdo mental vivo que nos constitui. É ela que, tendo todos os conhecimentos a respeito do que é ser humano, torna-se um ser humano, e que, a partir de suas necessidades de aperfeiçoamento, identificadas pela vontade, pelo desejo, pela fome de palavras, emana ondas em busca da experiência de uma palavra ou palavras que lhe proporcione um sentimento. Todas as carências naturais revelam ou a falta de um conhecimento ou a falta de alguma experiência, indispensáveis para o nosso crescimento. As carências se tornam forças internas que se comunicam por mensageiros, neurotransmissores e receptores, que ativam a vontade, dando-lhe força e se convertendo em poder. São essas mensagens que nos colocam no caminho da busca do seu próprio preenchimento e que nos causam a satisfação. A carência, manifestando-se como desejo, vontade ou de outras formas, possui em si mesma uma poderosa força de atração de circunstâncias que nos levará até o conhecimento da palavra perfeita e ao conhecimento que nos falta. A necessidade atua como uma força que motiva a motivação na busca da palavra, experiência com a palavra que ainda não temos. Ela é a nossa força propulsora, o que nos impele a agir. Começamos a fazer isso a partir de arranjos internos de palavras aos quais damos o nome e ideia. Por uma ideia esperamos ser levados até uma experiência pessoal, a que ela exprime. A vida é como um jogo de caça-palavras, por meio do qual aquela palavra com a qual nos falta ter uma experiência passa a ser o objeto de nosso foco e de nossa atenção, insinuando-se diante da nossa visão mental como uma necessidade, um desejo ou um sonho. Alimentando o pensamento, a vontade ganha poder interior, a força de vontade. Quando a força de vontade se torna muito grande, ela se transforma em uma motivação irresistível e então torna-se impossível não agir. Item: oração e sentença. A palavra que constitui um arranjo que traduz uma ideia completa é chamada na língua portuguesa de oração ou sentença. Nós não estamos habituados a entender as palavras, apenas a usá-las. Se eu lhe perguntar o que é uma oração ou uma sentença, você verá que ambas possuem a característica da ambiguidade. Isso quer dizer, tem duplo sentido. Oração tem o significado de frase completa e de evocação, conversa ou pedido a Deus, e sentença, que também tem a mesma definição na classificação linguística e quer dizer também frase completa, por outro lado também significa determinação, ordem ou mandado, e com esses dois sentidos, quando as usamos nós exercemos poder sobre a vida. Chamamos de mente a uma possível e imaginária localização de nossas palavras, ou conteúdo mental. Podemos até dizer que as palavras estão circunscritas na mente, por falta de termo mais adequado. A todas as palavras que estão em nossa mente nós chamamos de conteúdo mental. A mente não possui um revestimento, não é bem um recipiente onde alguma coisa possa estar circunscrita. Possuindo ou não, o que sabemos é que a vida e todos os seus eventos acontecem apenas na mente humana. Estaria ela no crânio ou no corpo todo? Não importa realmente onde ela esteja, mas podemos supor que seja no corpo todo. No entanto, o comando de onde tudo emana para a experiência está no crânio. É ali que estão o universo e todas as realidades, eles estão compactados em forma de energias palavras. Sob esse aspecto, pode-se dizer que por acontecer apenas na mente, a vida não é mais que uma ilusão mental, ou simulação de realidade, embora os sentimentos gerados em cada experiência mental sejam reais.
Literalmente, uma oração ou uma sentença são atos de criação de movimento e arranjos de energias, e como tais, são capazes de produzir uma alquimia. Todo movimento interno cria a sensação de uma realidade externa. As energias em movimento dentro do ambiente mental criam um sentimento de que há forças idênticas atuando em sentido contrário. A visão que temos de outras pessoas não é mais que a visão interna, portanto, é uma visão do que nós somos e do que gostamos ou não gostamos em nós mesmos. Como disse, tudo que eu conheço gera uma sensação de haver uma representação física, uma realidade, para que eu tenha uma experiência pessoal com ela. Então as pessoas que vejo são também representações físicas de algum conhecimento meu, de um caráter que aprovo ou condeno, de algo que fui ou ainda sou. De fato, não são outras pessoas, sou eu e a representação do que gosto ou do que preciso corrigir em mim. As pessoas são parte de mim ou, em outras palavras, sou eu e a representação daquilo que amo ou que não amo em mim mesmo. Todo ser humano que é capaz de imaginar e pensar é, por excelência, um ser criador de realidades, é um alquimista que tem a capacidade de transformar espírito, palavra ou imagem em matéria pelo simples foco ou visão mental. Evidentemente que a consistência, a solidez e a característica de experiência é dada pela constância do pensamento e da imaginação. Quanto mais pensado, mais consistente. Torna-se uma realidade tudo aquilo que consideramos real. Não consideramos porque é real porque assim consideramos. Existem 3 tipos de uso que podemos dar às palavras. 1. Pensar. 2. Falar. 3. Agir. Mas por mais 2 outras formas podemos nos manifestar, vibrar, pela imaginação e pelo sentimento. Por meio de todas essas 5 formas de manifestação nós produzimos as realidades e as transformações no universo em que nos sentimos inseridos que nos rodeia, e interagiremos com a vida em busca de criações e sentimentos cada vez mais perfeitos. A vida é uma incessante busca pela palavra perfeita, a que proporciona a felicidade. Tendo por base o uso da informação, podemos dizer que a vida é um grande processo de comunicação e que, a partir dessa comunicação, obtemos os sentimentos que responderão por nossa capacidade de discernimento. Eu falo, a vida responde, a vida fala, eu sinto, e sentindo torno-me capaz de discernir. Devemos ter por certo que o uso consciente desse poder criador tem na qualificação de nossas palavras o instrumento único que nos pode dar o melhor retorno de sentimentos, e que a palavra de má qualidade, apesar de necessária ao aprendizado, produz o sentimento não desejado. A palavra de má qualidade é um escândalo, e ele é um caminho para a harmonia. É necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por meio de quem eles venham, diz a Escritura Sagrada. Por isso é tão importante nos lembrar do que pode nos proporcionar uma palavra qualificada. A força do sentimento do que não quero para minha experiência é inconfundível no momento de fazer uma escolha e de decidir por uma experiência, em qualquer tempo. O que não quero é fonte de energia mortal, gera insatisfação. As manifestações mais simples de nosso ser, e que temos apenas por um inocente pensamento, são nada menos que o poder criador que possuímos colocado em ação. Isso é inerente à nossa natureza, que é divina, apesar de negarmos isso. Não podemos deixar de ser o que já somos. Não há possibilidade de anular isso, ainda que tratemos essa informação com desprezo. Se eu pensar que a vida é complicada, estou criando tantas complicações para mim quanto são os meus conhecimentos a respeito do que seja uma vida complicada. O meu cérebro conecta imediatamente entre si todos os conhecimentos relacionados à complicação, que existem em mim e os colocam em movimento para que sejam experimentadas todas as circunstâncias que a isso correspondam. Item fábrica de realidades. Cada ser humano é como uma fábrica de realidades. Nosso cérebro é o gerente executivo, e ele é encarregado de conectar e desconectar conhecimentos relacionados e de estabelecer novas ligações. Quando eu penso que a vida é complicada, tudo que eu acho que é complicação para a vida é imediatamente conectado em rede, e nesse circuito os sinais eletromagnéticos, que são ordens, circulam livremente. O cérebro é como um laboratório de alquimia. Em obediência irrestrita e sem julgamentos, ele faz a conexão entre todos os conhecimentos que representam complicação, e todos eles se tornam ativos e começam a emanar sinais e força de atração capazes de aglutinar em um mesmo cenário todas as palavras que representem o que eu acredito que seja complicação.
Dessa combinação de palavras sairá uma realidade, ou muitas delas, todas elas complicadas, para que eu tenha uma experiência com o que eu pensei. Sua crença, seu pensamento, sua realidade, assim você terá tantas complicações em sua experiência quanto sabe sobre complicações. E tem a força das palavras. 2 vezes mais forte é a palavra falada, pois ela tem origem em um pensamento. Mas ainda mais forte e poderosa do que essa conjunção é a ação, pois ela é o resultado da comunhão do pensamento e da palavra com a ação, portanto, é triplamente constituída. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. O nome de Deus é a palavra verbo. Onde reunirmos 2 forças de manifestação, o poder está no meio. Há poder no pensar ou no falar, há mais poder no pensar e falar, e há mais ainda quando pensamos, falamos e fazemos. Cada vez que você usa um verbo, e que o usa com o pronome pessoal na primeira pessoa do singular, eu mais verbo seguido de qualquer objetivo, objeto ou circunstância, você dá vida a uma realidade. Cada palavra, cada conceito, cada crença é, antes de tudo, uma conexão cerebral. Cada conexão identifica uma situação, circunstância e realidade, física ou psicológica, que o cérebro conectará com outras da mesma natureza, de tal modo que a realidade sempre será maior do que aquela que pensamos e criamos, seja ela boa ou não. Pensar negativamente é atrair várias coisas, além daquela pensada inicialmente, por causa da conexão em rede que o cérebro faz. Há coisas que acontecem porque acredito e há as coisas que acontecem embora não acredite. Tudo que se relaciona às leis regenciais acontece sempre, ainda que não acreditemos e mesmo que as ignoremos. As leis estão em nós, estão nas palavras mesmo que não queiramos enxergá-las, jamais deixarão de funcionar por isso. Item abundância x magnetismo. A abundância é uma propriedade inerente à natureza da palavra. Como disse Jesus, a quem tem a palavra, mais ainda se lhe dará e terá em abundância, e ao que não tem, ou que pouco pensa ter, até o pouco que pensa ter lhe será tirado. Sempre é dada mais situação daquela na qual se crê. Crer na riqueza proporciona o aumento da riqueza. Crer na pobreza produz a expansão da pobreza, e a situação de quem pensa se torna mais forte no que já é. Isso se dá pela propriedade que o impulso eletromagnético possui. Ele atrai e fomenta a situação que já existe, seja ela qual for. Outra propriedade do pensamento e da palavra é a capacidade acumulativa. Quanto mais penso sobre o que for, maior o meu poder de tornar realidade o que penso e mais densa será essa realidade. Quanto mais me manifesto sobre determinada situação, seja pensando ou falando, mais ela se torna forte e cada vez mais presente em minha vida. Se 100 vezes eu falar, 100 vezes mais poder terá. Se 1000 vezes pensar, 1000 vezes mais poder terá. Se falar a vida inteira eu terei esse poder produzindo sempre a mesma realidade. Se 2000 vezes o fizer, esse será um poder que passará ao século vindouro, pois se tornará o meu caráter, integrará o meu ser. Meu caráter é o meu destino, e sempre o terei como realidade presente em minha vida. Eu posso ignorar que sou criador de realidades, mas não posso me livrar das realidades que crio. Eu sou o criador do caminho por onde ando. Ora crio caminhos, ora crio descaminhos. Eu sou a verdade, mas se falar mentira ela se torna também uma verdade, e eu sempre a experimentarei, seja verdade verdadeira ou verdade fabricada por mim. Eu sou a vida e sou quem vive, e vivifico aquilo que creio. Eu dou a todas as minhas palavras a credencial de experiência, e elas são o meu passaporte para onde eu me conduzir. Eu me conduzo na vida pelas palavras que falo. Para onde você quer ir agora? Item nutrir. Os hábitos representam uma ideia contínua, um pensamento corrente, uma crença indiscutível, por isso eles são processos constantes em nossa vida. Nossos hábitos, nossas experiências cotidianas, nossos costumes, eles são a nossa vida. A repetição é um processo de alimentação ou nutrição, e se estamos afirmando que a palavra é um impulso cerebral, podemos dizer que pensar continuamente é alimentar uma corrente elétrica, e isso é lhe dar força de atração e poder de indução. As realidades mais intensas em nossa vida nascem de pensamentos que alimentamos por longo tempo. O pensamento exerce um poder eletromagnético que lhe dá a capacidade de atrair situações semelhantes ao que ele identifica e por si só, ele se conecta em rede com tudo que com ele se relaciona. Partindo desse princípio, faça agora um exercício de imaginação do poder que constitui um pensamento reiterado longamente pensado.
Imagine que poder não terá a palavra que você alimenta todos os dias ao longo de um tempo razoavelmente prolongado. Uma comparação razoável que nos permite entender bem isso é imaginar que uma conexão simples, nascida de um pensamento singular, seja como um fiozinho daqueles fininhos que se encontram a centenas dentro do cabo flexível que usamos para acender uma lâmpada, ligar um ferro elétrico ou um chuveiro, e que o pensamento constante acrescente a esse fio fininho tantos fios iguais a ele quantos forem os seus pensamentos. 1000 fios desses serão tão fortes quanto um cabo de alta tensão. Se o primeiro permitia ligar pequenos motores, um ferro elétrico, um som, etc., o de alta tensão permite ligar usinas, turbinas e geradores de alta potência, entre outras coisas. Terá muito mais poder, tanto que não nos será possível imaginar o quantum desse poder. O homem comum tem entre 40.000 e 60.000 pensamentos por dia. Por isso muitos deles se repetem e pensamentos comuns do dia a dia são pensados mais de 1 milhão de vezes durante uma vida. Daí o fato de surgir em nós a sensação de continuidade da realidade por nós vivida e tem a força forte. Alguns pensamentos se tornam tão fortes que são capazes de superar a força de vontade, a própria força pessoal, e é por essa razão que pode parecer difícil produzir uma mudança. Na verdade não é difícil, mas os hábitos, vícios, tiques e manias podem exigir um pouco mais de empenho para serem superados. O caráter é resultante de formas reiteradas de agir, de pensamentos que consideramos inequívocos e de afirmações verbais amplamente usados no cotidiano. Exige, portanto, perseverança para serem superados. O esforço pessoal e boa vontade gerarão certamente as alterações de caráter que desejamos. O tempo de empenho poderá se estender, mas é sempre possível renová-lo. A mudança de caráter é uma ação progressiva, persista com ela, mesmo que isso demande prazo mais longo. As pessoas podem precisar de ajuda para isso. Quem está envolvido deve usar de todo amor e boa vontade para contribuir com a mudança. O pensamento contínuo em situação diferente, como desejamos, é que irá provocar a transformação. Se por algum tempo ainda persistir uma tendência para o reavivamento da situação não desejada, mantenha-se alerta e forte. Tenha certeza de que é um último suspiro. Ela definhará. Uma conexão cerebral que não é alimentada morre. Façamos o exercício da força de vontade e tenhamos nesse instrumento a certeza de que nós podemos mudar, seja qual for o caráter, para algo que nos traga imensas alegrias. Item a palavra Deus. Nos casos em que nossas forças pareçam poucas, em que seja preciso aumentar a nossa força da vontade, podemos ampliar nossos recursos recorrendo à palavra Deus. Nesses casos, essa ligação com o nosso poder maior é fundamental. A palavra Deus contém em si mesma os mais elevados índices de energia e poderes que podem estimular e fazer aumentar a nossa força de vontade. Pensar em Deus todos os dias, várias vezes ao dia, é mantê-lo vivo na lembrança, é alimentar um poder interior que pode superar qualquer circunstância, por maior que seja. Quando nossa mente se conecta com a ideia de Deus, com a palavra que tem o maior poder entre todas, ela ativa todas as conexões da rede neural positiva e atrai a convergência de todas as circunstâncias positivas para que esse poder se sobreponha em nossa realidade. Pense que Deus realizou o milagre, no entanto, é a palavra Deus, o nosso maior recurso interno, que contém em si mesma todos os poderes que gerou a circunstância desejada, porque ela possui mais poder que qualquer outra palavra. Deus é a palavra mais poderosa dentro do universo dos nossos conhecimentos, portanto ela pode superar qualquer outra palavra ou poder que tenhamos constituído em nossa mente. Nutrir uma ideia, alimentar um pensamento ou uma situação é lhes dar poder. Nós sempre fazemos isso, contudo, não podemos dar a nenhuma palavra mais poder que a nossa força de vontade seja capaz de vencer. Se fizermos isso, nos tornaremos escravos dessa ideia, pensamento ou situação, da nossa própria palavra, enfim. Afirmações como eu sou pobre, que são geralmente crenças arraigadas na mente de muitas pessoas, são conexões cerebrais que se tornam força forte, e se transformam em experiências de longa duração.
Sua força acaba se tornando superior à força de vontade e essa passa a ser considerada a realidade. O significado disso é que mudar passa a exigir uma postura nova e persistente na outra direção. Cremos de maneira absoluta em algo, e esse algo se torna a realidade. Pensar em algo sem conflito interno, sem oposição de ideias, deve ser nosso objetivo. Mas o que pensar é muito importante. Pense no melhor, pense no que quer, na riqueza, na saúde e no que é perfeito. Sendo essa a sua atitude, não poderá haver outra realidade senão essa. Quando estamos no exercício da vontade, e por esse instrumento de motivação nós agimos e criamos, temos às vezes ideias que podemos considerar apenas sonhos. São situações aparentemente impossíveis, porque são palavras que usamos apenas em casos raros, que não fazem parte da nossa realidade. Situações que parecem distantes de nossas possibilidades. Os sonhos são situações já vividas por alguém, para alguns outros são situações que estão além das possibilidades. Todos os nossos sonhos, aquilo que queremos muito, mas para o que cremos não dispor de recursos para ter, o que não podemos comprar e que nos parece uma utopia, não são também palavras e imagens que fazem parte do nosso conteúdo mental? Ora, sendo assim, os recursos, que são os conhecimentos, já estão dentro de nós. Tudo é questão de sabermos como manejar esses recursos de acordo com as leis da materialização, e poderemos ter, seja o que for. Quando pensamos em um sonho, é quase uma regra geral que racionalizemos a situação e coloquemos todas as questões que nos levam a pensar que não podemos. Estamos acostumados a criar obstáculos, que são também palavras, mas de oposição, que são poderes contrários e que geram conflitos internos dividindo a nossa força construtiva. Eu, estando dividido contra mim mesmo, anulo minhas próprias forças de trabalho. É o que geralmente acontece com os nossos sonhos. Eu os quero, tenho muita vontade de realizá-los, mas não creio que possa. E esse não creio que possa é em que de fato eu acredito. A lei da realização é de uma clareza diamantina. Tudo é possível ao que crê. Nesse caso, se crê no não poder, então é a não realização garantida. Outros aspectos também contribuem para a não realização. O mais destruidor de todos eles é o conflito de ideias. Não mereço, não é para mim. Quem sou eu? Gerado pelo senso de razão que nos é próprio quando vivemos uma consciência de corpo. Essas palavras de conflito e oposição também são energias e possuem poder de gerar situações alternativas aos sonhos. O seu poder de inibição dos sonhos pode ser evitado quando usamos os recursos da consciência de alma, do poder interior. Esse sim é que é invencível. Tudo o que queremos pode surgir do fio de pensamento simples. Se alimentarmos e crermos, a realidade será aquela que pensarmos. A persistência é uma palavra-chave para a realização de sonhos. Quando a nossa mente divaga, salta de um pensamento para outro, quando entra em zonas de conflito, podemos perder força, mas a retomada é sempre possível quando voltarmos a nossa atenção para o que queremos. Nosso papel é concentrar o pensamento e o foco naquilo que é a nossa meta, e afastar o quanto antes qualquer pensamento contrário. No balanço geral, teremos sempre uma realidade resultante. Se houver embate de forças internas, melhor dar força ao nosso sonho, porque nele está a nossa satisfação. Diz uma lenda dos índios Cherokees da América que havia um sábio chefe de tribo habitante das montanhas que ouviu de seu neto uma pergunta marcante como sabedoria. O neto diz para o avô que ele sempre tinha um sonho no qual dois lobos aparecem lutando, um bom e outro muito mau, e que ele temia que o mal vencesse a luta. Qual dos dois vencerá a luta, vovô? Pergunta o neto. O avô respondeu: é simples, meu neto, o lobo que você alimentar mais é o que vencerá. A nossa realidade é feita pelo uso das nossas palavras. Há aquelas que visivelmente identificam o bem e os bens, e há aquelas que visivelmente identificam o mal e os males. Aquelas que alimentarmos mais serão as que prevalecerão em nossa vida como nossas realidades e experiências. As demais permanecerão apenas no campo das possibilidades. Isto significa que ainda que eventualmente tenhamos pequenas alegrias, a vida não nos proporcionará uma situação de riqueza apenas por isso. Para que isso aconteça, será indispensável que alimentemos pensamentos e situações que correspondam à riqueza, se usarmos palavras e pensamentos produtivos da riqueza. Mas se alimentarmos ideias de carência, isso produzirá uma realidade que retirará o poder das pequenas alegrias e destruirá o seu sabor. Todas as situações que não gostamos nascem da forma mais simples com as quais nos expressamos.
Ao alimentarmos o não gosto, damos poder a ele, e ele se torna um eu odeio, e quanto mais poder eu der a ele, mais terei do que não gosto e do que odeio. O não gosto é um lobo que, se eu alimentar, se tornará um destruidor da minha satisfação. Qualquer palavra terá tanta presença e poder em nossa vida o quanto formos persistentes em alimentá-la. A mesma habilidade que temos para reconhecer o que não queremos podemos ter para identificar o que queremos. Depois disso, a questão é fixar nossa atenção a isso para que surja uma realidade onde antes havia apenas uma possibilidade. A inteligência superior recomenda que nós saibamos reconhecer o que é bom e nisso colocar nossas energias. Não há, nunca houve e nem haverá uma vontade divina de testar ninguém. Nascemos para ser o que quisermos ser, e o caminho para chegar lá é o nosso pensamento. A boa realidade, a situação perfeita, o que queremos é o que devemos alimentar, e com isso devemos ser persistentes. Tanto é possível e fácil pensar no que se quer, quanto no que não se quer, mas é o que está no pensamento que produz a realidade pensada, jamais outra coisa. Pensando no que não quero, eu terei só o que não quero. Pensando no que quero, eu terei só o que quero. Pensando na doença, eu terei a doença. Pensando muito nela, terei mais dela, e ela se tornará cada vez mais forte. É sempre assim, eu dou poder e força ao que já estou experimentando quando penso. Se eu pensar no corpo saudável, na cura, eu terei a cura e o corpo saudável. Assim é com todas as circunstâncias da vida, pois a minha palavra é o poder Deus em ação. Deus é poder. Eu sou agente desse poder, e a realidade que irei criar experimentarei em mim mesmo. A palavra é a constituição de Deus e uma inerência do Criador. O uso da palavra é a aplicação do poder divino. A realidade é a criação da divindade, ainda que transitoriamente humana, feita pelas palavras. Você é constituído de palavras, você é o resultado da aplicação do poder das palavras, a sua realidade é a sua criação, sua natureza íntima é Deus. O que você quer alimentar agora? Alimente, dê poder, você pode fazer isso sempre que quiser, esteja à vontade. Item renovar. Havendo em sua vida uma circunstância não desejada, fruto de momentos de inconsciência, da sua condição de criador de realidades, você pode criar em sua mente uma circunstância nova e alterar o quadro de sua experiência pessoal. O que é preciso fazer? É preciso pensar na circunstância que você quer ver implantada na sua realidade e nutrir todos os pensamentos que se relacionem a ela. Uma realidade não surge imediatamente apenas porque nela se pensou, mas pela continuidade, pela perseverança e pela sustentação do pensamento novo que se teve. Temos no Evangelho uma referência confiável que podemos citar. Certo texto dele diz: MT 24 horas e 13 minutos, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. O termo salvo não se restringe a ir para o céu, mas significa alcançar todos os objetivos, as metas, realizar sonhos, desejos, etc. Podemos conviver com a situação existente, considerada não boa, e com a ideia nova, e isto será por algum tempo. Havendo perseverança, o pensamento novo crescerá em poder dentro de você, enquanto a realidade não alimentada se tornará menos forte. No fim existirá uma nova realidade e você nem se lembrará do que havia antes. Um pensamento sedimentado, uma fé inabalável, a certeza de que irá obter a nova situação, juntamente com a perseverança, será a consumação da materialidade que se espera alcançar. Por isso, continue com a ideia da renovação, e ela se implantará pela superação entre forças internas. Não há nenhuma situação que seja definitiva, tudo que você levar ao pensamento, em substituição a uma realidade não desejada, se tornará em mais ou menos tempo, dependendo do tanto que nela pensar, a nova realidade. Item o eu sou. É indispensável estar atento às afirmações que contenham o eu sou. Essas duas palavras têm em si mesmas o poder da verdade, e nela não há conflitos. Se tiver de afirmar alguma coisa que você realmente ainda não é, mas que deseja ser ou ter, use o pensamento como forma de criar a realidade. Pense numa plantação que irá crescer com o seu cuidado, que levará algum tempo, mas que crescerá por sua perseverança em alimentá-la e que certamente na hora própria você colherá os frutos de seu plantio. Conhecemos o ditado que diz: uma mentira muitas vezes repetida se torna uma verdade. Nesse aspecto, a sabedoria popular consagrou uma verdade insofismável. O cérebro não distingue entre os pensamentos o que é ou não uma realidade, para ele só há pensamento. Onde estiver o foco, ele cria uma experiência por meio da visão em 3 dimensões.
Tudo em que você acreditar e focar terá como realidade. Ainda que haja, nesse momento, uma realidade bem consistente e não desejada para onde for o seu foco. Aí você irá e com o que estiver focado terá uma experiência pessoal. Não há limitações nem impedimentos que o constranjam a pensar dessa ou daquela forma. Mas se você pensar em uma situação desejada, é essa situação que depois de certo tempo, terá. Item conflitos e forças opositoras. Podemos afirmar que há coisas muito difíceis de realizar, mas eu posso afirmar que tudo em que você pensa com constância, ou já tem, ou está a caminho de ter, elimine o pensamento em coisas que criam conflitos e servem de obstáculos. Veja que pelo poder criador você é o Senhor das palavras, e por meio delas faz os seus arranjos, os quais você sentirá como uma realidade. Não coloque empecilhos nem crie obstáculos a qualquer realização, porque assim você será um poder dividido, e entre dois poderes, prevalecerá o que pensar mais fortemente. Se pensar mais no que não quer, não terá o que quer. Pensando no que quer, jamais será surpreendido com o que não quer. Qualquer palavra tem inicialmente a mesma força e o mesmo poder e você decide para que lado quer ir. Se tivermos dois pensamentos que sejam conflitantes, um anula o poder do outro. Duas forças equivalentes que se opõem se anulam mutuamente nesse caso não existirá força de trabalho. Semelhante lei é como a lei da física formulada por Newton. A força que alimentamos mais se torna preponderante e sobressai. E da mesma forma, esta também é uma lei da física, descoberta por Newton, a lei da quantidade de trabalho. Um objeto toma a direção da força que atua sobre ele. Quando duas pessoas estão em luta, ainda que haja uma vencedora, ambas saem enfraquecidas no final. Assim é também quando na mente existem dois pensamentos em conflito, haverá uma palavra que se tornará a sua realidade e outra não, mas mesmo aquela que triunfar e se tornar a sua realidade estará reduzida em seu potencial, estará enfraquecida. E o que resultar disso não lhe trará tanta satisfação quanto seria possível se não houvesse conflitos. Item destruir. Há em você uma capacidade de destruir as suas criações. Em tese, você deveria usar esse recurso apenas para destruir as realidades ruins, mas, infelizmente, não é bem assim que acontece. A falta de persistência e de constância são dois fatores que costumam aniquilar a possibilidade de realização. A falta de entendimento do processo destruidor, tanto quanto do processo criador, são dois fatores que resultam em destruição de nossos sonhos. Todas as situações são arranjos mentais, ou seja, são conceitos ou crenças, mas são, antes de tudo, palavras e conexões cerebrais, impulsos elétricos que colocamos em movimento. Se houver constância, a repetição é força alimentadora que dá à conexão cerebral mais capacidade magnética e força de atração. Havendo uma situação que queremos fazer desaparecer de nossa vida, é preciso parar de alimentá-la, ou seja, parar de pensar, de falar e de agir daquele modo ou com aquelas palavras. Não vai acontecer uma substituição automática de uma realidade indesejável por uma desejável, não. É assim, ao parar de pensar em uma circunstância, você simplesmente para de alimentá-la. Com o passar do tempo, por desuso, ela perde força até desaparecer e se tornar uma conexão cerebral fraca, sem capacidade para superar a sua força de vontade. Nessa condição, você tem o domínio sobre ela e não terá mais o incômodo que o afligia. Havendo interesse na formação de uma nova realidade, o processo é inverso a esse. Deve-se pensar muito no que se quer para fortalecer a conexão cerebral que a ela corresponde e para que a realidade aconteça mais rapidamente e de modo mais consistente. É importante ter uma situação alternativa àquela que desejamos extinguir, e nós podemos ter qualquer ideia de que desejarmos ter. Tudo não passa de arranjos mentais, arranjos de energias que podemos fazer a nosso bel prazer. Ninguém está proibido de fazer esse ou aquele arranjo mental, nem de ser constante com a ideia criada. Portanto, não há entre você e uma nova e possível realidade nenhum obstáculo, a não ser que você coloque um. Tendo como exemplo mais proeminente os vícios, entre eles o vício das drogas, é possível dizer que não o mais eficaz de todos os remédios é tirar o foco de cima das drogas, não falar sobre o assunto, não criar mais atenção sobre ele e não ter a pessoa como uma vítima. As experiências de todos os tipos são criações mentais e expressões físicas dessas criações obedecem, portanto, aos mesmos princípios para crescer e se tornar fortes ou para definhar e desaparecer.
caminho para uma mudança começa com a retirada do foco. Depois disso, é necessário criar situações alternativas de pensamento e de ocupação da mente, alguma coisa que possa trazer prazer e satisfação. A droga é um pensamento alimentado que se tornou, momentaneamente, uma força mental superior à força de vontade, e que veio a se tornar uma realidade experimental. Várias causas podem gerar essa situação. Entre as principais estão o déficit de atenção e o excesso de proteção e zelo. Há uma conexão de ideias entre vida vazia e ruim e o pensamento de que a vida é uma droga. Para uma vida vazia e ruim, a ideia natural é buscar uma compensação que possa se traduzir em preenchimento e satisfação. Se eu penso que a vida é uma droga e alimento essa ideia, nenhuma outra expressão ou experiência pessoal será mais perfeita do que fazer uso de algo que crie mecanismos de compensação, e usar a droga é essa compensação para o vazio e para a falta de sabor da vida. Para o drogadicto, drogar-se é a própria experiência que preenche a vida, por isso ela se torna uma conexão cerebral forte, o que não quer dizer insuperável. É preciso oferecer à pessoa que experimenta essa situação uma visão nova da vida que vale a pena experimentar. Todas as circunstâncias criadas por nós são apenas processos da mente que nos dão uma sensação de experiência real. Portanto, é possível destruir pela inanição qualquer circunstância existente, inclusive de abuso de drogas, o que fica mais fácil quando podemos criar um caminho alternativo. Para se caminhar, se não houver substituição, pode-se incorrer no risco da recorrência ao velho pensamento e a recriação da situação que não se deseja. E voltando ao caminho antigo, ela se sentirá mais consolidada nele, e nele se sentirá mais confortável, podendo criar ainda mais fixação na velha ideia. Você pode destruir todos os males que estão presentes em sua vida, você tem esse poder. Pare de pensar no problema em si e comece a pensar e continue pensando em uma realidade que deseja. O tempo a tornará um poder, e esse poder a tornará uma experiência. Você é um alquimista, pode converter ferro em ouro, pensamento em matéria e crença em realidade. Destrua o que quiser destruir e crie o que quiser criar no lugar do que destruiu. Não há nada que não lhe seja permitido, mas certas coisas são preferíveis a outras, e fazer a escolha é uma decisão que ninguém pode tomar por você. Você é o senhor das palavras. O que falar está falado. O que você quer falar à vida agora?